Olá, nós vamos falar um pouco nesse vídeo sobre a introdução alimentar. Esse é um assunto recorrente lá no meu Instagram, na minha caixinha. Todos os dias eu recebo perguntas com mães muito aflitas com a questão da introdução alimentar. Esse processo de introdução alimentar, ele vai ser longo, ele não é rápido, ele não precisa ser rápido, a criança não precisa sair comendo tudo de uma vez, tá? Por que a gente diz que ele é um processo? Porque ele tem etapas a serem cumpridas até que a gente possa dizer que a criança está se alimentando de maneira adequada, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa tirar da cabeça são as expectativas que a gente cria em relação ao que um bebê deve comer. Um bebê, ele não deve comer o que a gente acha que ele tem que comer, a quantidade que ele tem que comer, ou porque come muito, ou porque come pouco. Não precisa isso, ou porque tem que comer. Vocês vão ver que, né, eu tenho post, tem isso lá no guia do Ministério da Saúde, falando que o prato da criança precisa ter tantos grupos alimentares, que ele deve comer não sei quantas refeições ao dia, mas isso é um processo. Isso vai acontecer ao longo dessa construção desse hábito alimentar. É muito mais importante para a gente a criação de um bom hábito alimentar, uma boa relação com a comida, do que a criança comer um prato cheio de qualquer coisa. Tá? Então, é muito mais importante isso, a gente tem que ter muito em mente que a gente está fazendo a construção de um hábito futuro. E é uma oportunidade de a gente também rever os nossos hábitos atuais, principalmente se a gente também não tem uma boa alimentação em casa. Até porque a criança ela não vai comer exatamente o que a gente quer que ela coma, ela vai comer o que ela vê a gente comendo, tá? No comecinho, ali nos primeiros meses, a gente oferece e a criança aceita, porque para ela é uma experimentação. Mas vocês vão ver que a partir de um ano, e eu vejo muito isso lá na caixinha, a criança começa, não quero fruta, não quero isso, não come mais carne, não come mais batata, não come mais arroz, porque a partir desse momento, a criança já tem um entendimento de si e ela já começa a querer ter as suas próprias vontades. Então, ela vai ver que você não come aquela comida que ela come, ela vai querer comer a sua comida. É muito comum a gente ouvir as mães falando, doutora, agora ela não quer mais comer a comida do prato dela, quer só do meu prato. Claro, a comida do seu prato provavelmente é mais saborosa, né, mais gostosa, ou menos nutritiva, talvez, porque a gente acaba comendo um pouco diferente, e a criança se interessa por aquilo também, tá? Então, a gente precisa entender que isso vai ser um processo, a criança vai primeiro olhar, é a mesma coisa quando ela começa a brincar com os brinquedinhos. Primeiro ela fica ali um tempo, ela olha, ela investiga, ela pensa, ela tenta pôr a mãozinha, ela volta com a mãozinha, ela bate naquilo, então ela vai fazer isso com o alimento também, porque ela nem sabe que aquilo é uma comida, né? Ela vai estar experimentando e conhecendo os alimentos pela primeira vez. Então, ela vai, talvez, só nas primeiras vezes, apenas olhar. Depois ela vai tocar, né? Toca, é estranho, tem uma textura esquisita, fica grudado na mão. Então, a criança estranha um pouco isso. Depois de um tempo, ela pode passar a pegar o alimento, pegar mesmo. Quando a criança pega, a chance de ela trazer isso na boca, porque é tudo que ela faz, né? Tudo ela pega, ela põe na boca, é muito maior do que se ela só tocar ou olhar naturalmente. Depois disso, ela vai colocar na boca, provar, isso aqui é estranho, eu preciso mastigar, mas a minha língua ainda faz aquele movimento da sucção. Então, a criança estranha isso. Esse processo pode levar 2, 3 meses, às vezes. E isso não é um problema, tá? O leite materno ou a fórmula infantil, caso o seu filho esteja tomando, continua sendo a principal fonte de nutrientes dele. Então, não existe isso de leite fraco, não precisa engrossar o leite, não precisa nada. O leite materno é o melhor alimento que a gente tem no mundo, ele vai ser nutritivo até a última gota que ele for produzido, em todo o tempo que ele for produzido, ele vai ser rico em nutrientes, rico em substâncias bioativas que ajudam na imunidade do bebê, sempre. Não importa se você amamentou até 2 meses e ali, ou se você amamentar até os 5 anos, ele continua sendo um bom leite e próprio para o ser humano, até porque é um leite espécie específico que a gente fala, tá? Então, ele é feito da nossa espécie para a nossa espécie. Então, o leite continua sendo a principal fonte até pelo menos 1 ano, e mesmo assim o processo da introdução alimentar ele pode se estender até o 2º ano de vida, tá? Então, tudo isso vai ser um aprendizado. O que a criança aprende aqui nesses primeiros meses, que podem ser 6 meses, que podem ser 12 meses, é o que ela vai levar de hábito para a vida. Então, depois, quando ela chegar naquela idade de 4 ou 5 anos, em que existe um processo de seletividade realmente, se ela foi uma criança que teve um bom hábito,
hábito, que sabe se alimentar de forma adequada, senta à mesa para comer, vê as pessoas comendo, e esse processo vai ser muito mais fácil de lidar do que uma criança que já começa restrita ou já começa com hábitos ruins, né? Comendo na frente da televisão, sendo enganada para comer, sendo forçada com uma colher, então é aquela criança que você põe a colher na boca, põe a chupeta, ela não sabe se ela suga, se ela mastiga, isso deixa ela confusa, tá? Então a gente precisa ter em mente que a introdução alimentar, ela não serve como nutrição, ela serve como aprendizado e criação de hábito. É isso que a gente tem que focar, tá? Depois que a gente fala disso, então entendendo, tirando as nossas expectativas, indo de peito aberto, olho atento, a gente precisa estar de olho na nossa criança, a gente precisa ver quais são os sinais que ela apresenta, se ela está interessada pela comida, se ela não está, se ela tem fome, se ela está saciada, se ela não quer provar aquilo, se ela está irritada, então deixa para lá, mas era a hora do lanche, não tem problema, tá? A criança está criando um hábito, criando um relacionamento com o alimento. Então, a gente precisa garantir que isso ocorra da melhor maneira possível, tá? Entendendo isso, a gente precisa saber o que a gente pode dar para a criança, né? Então, os nossos alimentos, eles são classificados em 4 categorias. Os alimentos in natura ou minimamente processados, os alimentos, os ingredientes culinários processados, tá? Que seria ali manteiga, a banha, os óleos vegetais, tá? Que seriam utilizados, sal, açúcar, também, né? O açúcar a gente sabe que não deve dar para criança de 2 anos, mas ele entra nessa classificação como ingrediente culinário, são ingredientes que a gente usa no preparo dos alimentos. Depois disso, a gente tem alimentos processados, que são alimentos produzidos a partir de alimentos in natura, mas adicionados principalmente de sal e açúcar, sal ou sal e açúcar, né? Ou óleos, como por exemplo sardinha em lata, ele é um alimento processado, como pepino em conserva, geleia de fruta, então você usa um alimento, a base principal é um alimento in natura que você vai fazer algum processo nele para ele ter aquela característica, tá? E os alimentos ultraprocessados, daí são os alimentos que passam por múltiplos processos, tem adição de muitos aditivos alimentares para poder ter aquela consistência e aquela durabilidade. Então, as coisas que vêm dentro dos pacotes, tá? Então, o que a criança pode comer? Ela pode comer todos os alimentos in natura ou minimamente processados, tá? Eu vou mostrar para vocês um slide que eu tenho no meu curso de introdução alimentar, para vocês darem uma olhadinha no que é. Então, aqui nessa tela, a gente tem exemplos de alimentos in natura ou minimamente processados, tá? Então, os alimentos in natura são obtidos diretamente das plantas ou dos animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Então, você arrancou a banana do pé, comeu a banana, ponto. Você pegou a galinha lá no galinheiro, né? O pessoal que faz isso, a Mariana sabe muito bem como é que faz isso. Pegou a galinha, matou, depenou, ela tá resolvido o assunto, você vai comer aquela carne, tá? E a gente tem também os alimentos minimamente processados, então, que são alimentos que passam por alguma modificação, como limpeza, remoção de partes indesejáveis, divisão, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração. Então, seriam os legumes que são cortados e congelados, seriam os grãos, né, o feijão e tal, que eles também são limpos, descascados e para poder ser armazenado e consumido. O arroz, né, o arroz branco, que passa por todo aquele processo de descascar, até chegar naquela constituição. Então, seriam esses alimentos. Aqui também tem as castanhas, que são alimentos minimamente processados, tá? Outra coisa que também surge muita dúvida é se a gente pode consumir temperos para as crianças. Sim, a gente pode consumir tempero. Os temperos, eles são considerados alimentos minimamente processados, porque você tira lá, por exemplo, a canela no pau e você vai processá-la para ficar em pó. Então, todos os temperos são possíveis de serem utilizados para criança. Claro, você vai apimentar uma comida da criança, mas se for o hábito da casa e for em pequena quantidade e a criança come a comida da casa, não teria problema. Então, a gente teria ali todos os temperos possíveis, né? Noz moscada, o colorau, alho, cebola, gengibre, todos os tipos de pimenta, o anis, os chás também entram aqui como alimentos minimamente processados que podem ser oferecidos para as crianças, então, a partir da introdução alimentar. Tá? E por último, eu vou mostrar para vocês aqui alguma classificação então dos alimentos, o que a gente deveria oferecer. Aqui faltam as frutas, lembrando que a gente pode oferecer todas as frutas,
para criança sem restrição, secas ou frescas, então pode ser a fruta fresca, mas também pode ser uma fruta seca, tá? Então uma uva passa, um damasco seco, uma tâmara, amo tâmara, uma tâmara seca, então essas coisas você pode oferecer para a criança. Não deve oferecer os cristalizados, porque os cristalizados têm adição de açúcar para ele ficar naquela consistência, e também não pode oferecer os em calda, tá? Alimentos em calda também são, né, pêssego em calda, figo em calda, eles são feitos com adição de açúcar, também não devem ser oferecidos. Tá? Então, aqui a gente teria aí o que a gente costuma oferecer num prato de uma refeição principal, ou almoço ou janta. Teoricamente, então a gente deveria ter essas opções no prato do bebê. Como eu falei, que a alimentação é um processo, a gente tem que entender que estes alimentos devem ser oferecidos para a criança ao longo do dia, ao longo dos dias da semana. Então pode ser que no começo não coma, né, os 5 tipos, os 5 grupos aí alimentares, mas você vai dar uma batata com uma carne, um brócolis com um chuchu, e você ofereceu aquilo na hora do almoço, pode ser na hora do lanche, a gente tem o hábito de que no lanche tem que ser pão ou fruta, né? E não precisa, pode ser uma carne, pode ser um legume. Você ofereceu na janta, hoje você ofereceu 2 tipos, amanhã você ofereceu outros 2 tipos, porque a criança está passando por essa experimentação, reconhecimento do alimento, então a gente não tem que ter essa neura de não, eu não coloquei 5 grupos, ele não almoçou na hora certa, ele não jantou. Calma, muita calma nessa hora. É um processo de aprendizado, tanto do bebê quanto seu, em reconhecer os alimentos, em de repente provar novamente ou tentar de fazer de outras maneiras algum alimento que você também não está muito habituado a comer. Você vai ter dentro da sua casa uma variedade muito maior de alimentos, porque quando a gente pensa no bebê, né, a gente acaba fazendo, vou comprar um monte de coisas que às vezes a gente não tem na nossa casa. Então é um momento de experimentação da criança e nosso também, e uma oportunidade da gente fazer uma mudança alimentar de toda a família. Nossa, dos irmãos mais velhos, do pai, que às vezes também não faz uma alimentação muito adequada, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês aproveitem e espero que vocês não criem expectativas. Aproveitem esse momento. É o primeiro passo da independência do bebê. Vamos curtir essa fase, vamos deixar ele ter a autonomia dele de decidir o que ele quer comer, o que ele não quer, o quanto ele quer ou quando ele quer. Ofereça, tenha paciência, esteja presente naquele momento. Olhe o seu bebê, leia os sinais que ele te passa. Isso é o mais importante. Até mais!